Olá, galera do Podpava, bem-vindos a mais um episódio. Esse é o nosso episódio de número 3, chamado de Pava Pesquisa. Hoje a gente vai mergulhar em um tema que é pura magia. Lendas e histórias antigas, isso mesmo. Mas não é só história de fantasia não, viu? Imagina aqui comigo, um mundo sem celular, sem livros, sem luz elétrica. Pense em como as pessoas explicavam por que o sol aparecia todo dia, ou por que chovia, ou de onde vinha o mundo. Enfim, era aí que entravam essas lendas e histórias. Essas histórias eram grandiosas e geralmente um povo contava para entender o universo. Através de deuses, heróis e criaturas mágicas, eles explicavam a natureza, a origem da vida e até mesmo ensinavam o que era certo e errado dentro da sua sociedade. E essas histórias não ficavam paradas, hein? Elas viajaram no tempo e foram passando de geração em geração. Primeiro pela fala, geralmente contadas ao redor da fogueira, e depois foram escritas. Essas histórias, esses contos, são como uma máquina do tempo que nos conecta com o pensamento das civilizações antigas e com os seus descendentes que vivem até hoje. Os alunos do sexto ano estudam a importância dos mitos e lendas na formação dos povos da antiguidade no componente curricular de história, principalmente as lendas gregas e romanas. É por isso que no episódio de hoje, dois desses alunos do sexto ano, o Samuel e o Lucas Plínio, irão nos levar em uma viagem mística por lendas de outros cantos do mundo, dos continentes africano e dos povos nativo-americanos. Espero que vocês gostem. Foi um episódio feito com muito carinho e muito cuidado, que surgiu de uma reunião nossa, né? Foi uma das últimas reuniões do podcast. E é importante destacar, né, que essas histórias, elas estão vivas até hoje. Elas representam a cosmovisão de diversos povos que ainda existem e ainda lutam para manter suas tradições e suas culturas. Os créditos, tanto de pesquisa quanto de gravação, são todos do Samuel e do Lucas Plínio. Aproveitem! Então vamos viajar para o continente africano, o berço da humanidade. Este continente tem uma história muito rica, com diversos povos e ancestralidades. A história desse lugar se cruza com a nossa, principalmente nos mitos e lendas contados pelo povo iorubá, chamado de Itãs. Os Itãs são narrativas da cultura iorubá, transmitidas oralmente de geração em geração. Eles não são simples lendas ou histórias fictícias, mas são mitos sagrados que explicam a origem do universo, dos orixás e dos seres humanos, além de transmitirem conhecimentos, valores e ensinamentos sobre a vida, a justiça e as virtudes. Através dos Itãs, o povo iorubá passava importantes lições com respeito aos mais velhos, cuidados com o meio ambiente e a busca pelo conhecimento, fortalecendo a identidade cultural e a conexão com suas raízes. Muitas dessas lendas foram trazidas para o Brasil por esse povo durante o tráfico de pessoas escravizadas. Um desses itãs que vamos contar hoje é sobre a origem dos seres humanos e que tem como personagem principal a orixá Nanã, senhora dos pântanos e das terras úmidas, Olorum. O deus supremo para os Yorubás encarregou Oxalá da missão de fazer o modelo que daria forma ao homem. Entre tantas alternativas, o orixá encarregado tentou fazer uso do vento, da madeira, da pedra, do fogo, do azeite e até mesmo do vinho. Contudo, apesar de tanto esforço, ele percebia que nenhum material era maleável o suficiente para que ele executasse a tarefa. Foi quando Nanã retirou uma porção de barro do fundo do lago em que morava, utilizando aquele material. Oxalá conseguiu finalmente dar forma ao homem. Logo em seguida, Olorum pegou o modelo e com um sopro lhe concedeu força vital para realizar tarefas.
Depois disso, os outros orixás se encarregaram de ajudar o homem a povoar as terras do mundo, sendo feito de um elemento que pertence a Nanã. Os homens têm que morrer, afinal de contas. Ela cobra de volta aquilo que um dia ofereceu para que o homem viesse a existir. Além dos titãs, os povos africanos também possuem lendas muito assustadoras. Muitas foram criadas para educar crianças e adultos de aldeias e cidades. Mais ao sul do continente, no deserto do Kalahari, existe um personagem mitológico da cultura Khoikhoi. Essa região pertence aos países da Namíbia e da África do Sul, e essa lenda faz parte do folclore atual. O personagem dessa lenda é um ser monstruoso com olhos nos calcanhares. Devido a essa característica, ele precisa andar sobre as mãos para poder enxergar e se orientar enquanto caça humano. Nas planícies, sendo um predador solitário e faminto. Segundo este folclore, a Yagamusha ataca viajantes solitários que se aventuram pelo deserto. Nossa, o Agaimusha, ele me lembrou alguns personagens do nosso folclore, como o Curupira, que tem os pés para trás, né? Existem diversos seres mitológicos do folclore brasileiro, que são partes da cultura indígena, como o próprio Curupira, que protege as matas, e o Saci. Antes de ser representado como um menino negro, o Saci era uma entidade indígena protetora das matas, chamada Yaxi. Os povos nativos do nosso continente também possuíam vários mitos e lendas, usados para tentar explicar e compreender o mundo. Entre os indígenas Ticuna, existe um mito sobre o surgimento do sol. Esse povo vive até hoje no vale do rio Solimões, na Amazônia. Segundo eles, o sol já foi uma pessoa. Ele era um moço forte e muito bonito da aldeia. Naquele dia haveria uma festa, e o rapaz ajudava sua tia no preparo da tinta de urucum. Lá a mata trazia uma madeira muito vermelha, chamada muirapiranga, e cortava a lenha para o fogo onde era servido o urucum. A tia do moço era muito mal-humorada, estava sempre reclamando e pedindo mais lenha. Um dia, o sol trouxe muita muirapiranga, e a velha tia ainda resmungava insatisfeita. O rapaz resolveu então que acabaria com toda aquela trabalheira, olhou para o fogo que ardia, soltando longe suas faíscas, olhou para o urucum borbulhante, vermelho, quente, desejou beber aquele líquido e pediu permissão à tia, que consentiu. Ela julgava e desejava que o moço morresse, mas à medida que ia bebendo a tintura quente, o rapaz ia ficando cada vez mais vermelho, tal qual o urucum e a muirapiranga. Depois, subindo para o céu, intrometeu-se entre as nuvens, e passou desde então a esquentar e a iluminar o mundo. Nossa, os meninos arrasaram na contação de história, né? E você que ouviu aí o episódio inteiro, conta pra gente, quais outros itãs, histórias ou lendas africanas e indígenas que vocês conhecem, hein? Deixa aí nos comentários.